É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, continuando o nosso aprendizado à luz da doutrina espírita, né? É sempre gratificante e que a gente possa, de alguma forma, ir nos esforçando para vivenciar o que temos aprendido. Aí é que vai fazer a diferença, porque acumular aprendizado até então não está se dizendo nada, né? Mas quando a gente começa a vivenciar o que se aprende, aí sim, aí está a diferença na nossa realização espiritual. Hoje a nossa irmãzinha Valéria, que vai fazer o estudo da noite, e vamos àquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece e darmos início a mais esse encontro. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, a oportunidade que estamos tendo de procurarmos entender as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que possamos, Senhor, num esforço bastante grande, procurarmos vivenciar tudo que aqui temos aprendido. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa receber a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Boa noite. E é realmente muito importante quando a gente tem a oportunidade de estar reunido para falar da doutrina espírita que, né, tão bem faz as nossas almas, tanto enobrece o nosso espírito, porque vem nos esclarecer, né, acerca de tudo, a respeito da nossa vida, das experiências pelas quais nós estamos passando aqui nessa grande escola que é a Terra. E hoje, motivada por uma realidade que acontece todos os dias na nossa vida, que é o nascimento e o desencarne, né? Todo momento a gente está tendo contato com isso, com o nascimento de uma criança, com o desencarne de um amigo, de um ente querido. Então, como é que essas coisas se dão? Né? Por que tudo isso? Como é esse mecanismo? Então hoje eu escolhi para a gente estudar, para a gente refletir aqui junto sobre a encarnação. Né? Qual é a finalidade da encarnação? Para que a gente tem que vir para cá, assumir um corpo? Como é que a gente tem que... Chega um momento em que a gente tem que deixar e voltar ao plano espiritual. Como é que é esse mecanismo? Né? Então hoje nós vamos refletir sobre isso. Vamos estudar no Livro dos Espíritos e também na Gênese, que é uma obra básica também. Então a gente começa aqui o nosso estudo no Livro dos Espíritos, onde vai falar da finalidade da encarnação. Né? Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Né? O que quando a gente olha para um bebezinho que acabou de chegar, a gente sabe que ali tem um corpinho frágil que necessita de cuidados. Qual é a finalidade da gente ter que passar por esse processo de vir para a matéria, né? Então Kardec pergunta, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Aí vem um comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Né? Então aqui fica bem claro qual é a finalidade da gente encarnar. Não é um castigo, não, nada disso. Essa ideia que ainda prevalece, né, que ainda está aí no subconsciente das pessoas e no nosso também, de que trabalho é castigo, que a gente tem que vir para cá ser castigado, nada disso.
né? É um duplo objetivo, é o objetivo de nós como espíritos nos aperfeiçoarmos e também dentro do desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa capacidade intelectual e moral, contribuir também para a ordem geral das coisas. Então aí a gente vem aqui na Gênese e está aqui, ó, dizendo o seguinte: a obrigação para o espírito encarnado de prover a nutrição do corpo, a sua segurança, a seu bem-estar, o obriga a aplicar suas faculdades em investigações, a exercê-las e a desenvolvê-las. Sua união com a matéria é, pois, útil a seu progresso. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria, em sua própria vantagem, ele auxilia a transformação e o progresso material do globo que habita. É assim que, progredindo, ele auxilia a obra do Criador, de quem é um agente inconsciente. Porém, a encarnação do espírito nem é constante, nem é perpétua. Não é senão transitória. Deixando um corpo, não retoma outro instantaneamente. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, vive na vida espiritual, que é sua vida normal. De tal sorte que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa, comparada ao tempo que passa no estado de espírito livre. No intervalo de suas encarnações, o espírito igualmente progride, no sentido de que ele põe a funcionar para seu progresso os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal. Examina o que fez em sua permanência terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça seus planos e toma as resoluções segundo as quais contará guiar-se a uma nova existência em que procurará fazer melhor. É assim que cada existência é um passo avante na via do progresso, uma espécie de escola de aplicação. A encarnação não é, pois, uma punição para o espírito, como alguns têm pensado, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, isto é, se subtrai à influência da matéria, se purifica. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e sua percepção se ampliam. Sua felicidade está na razão do progresso realizado. Mas, como ele age em virtude de seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar o progresso. Por consequência, prolonga a duração de suas encarnações materiais, as quais então se tornam para ele uma punição, pois que por sua culpa permanece nas fileiras inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar a duração de suas encarnações mediante seu trabalho de purificação sobre si mesmo. Então é um complemento perfeito, porque aqui fica muito claro qual é a finalidade da encarnação. Para que nós estamos aqui? Porque nós não somos daqui. Como bem diz aqui, nós estamos aqui. A nossa vida normal é a vida espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Com que finalidade? De aprender. Porque a gente aprende, como que a gente aprende? Com as dificuldades, com a convivência, desarmônica muitas vezes no nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho, convivendo com as diferenças, convivendo com espíritos que têm amadurecimentos diferentes, que pensam diferentes, A gente passa isso dentro do nosso próprio ambiente familiar, Irmãos que são criados iguais, recebem as mesmas regras, a mesma educação e são completamente diferentes. Por que isso? Porque são espíritos diferentes. Cada um de nós é uma individualidade que se reúne em grupos, no ambiente de trabalho, ou seja, aqui numa casa espírita, onde quer que a gente vá, a gente vive em sociedade. A gente vive com esses irmãos que são diferentes de nós, que têm moralidade diferente. E por quê? Porque nós habitamos uma escola, como a gente viu aqui, apropriada ao nosso nível ainda,
de intelectualidade avançada? Sim, em algumas partes, mas de moral ainda muito baixa. Nós temos muita dificuldade, muitas paixões, nós estamos ainda muito presos aos instintos, né, ao egoísmo, ao orgulho. Nós estamos ainda presos a essas paixões que nos auxiliam no primeiro momento, mas depois, com o trabalho que o espírito vai fazendo, a gente vai deixando essas paixões de lado e, como a gente viu aqui, vai habitar planetas também superiores. Então, enquanto a gente está aqui, a gente precisa disso, através do nosso trabalho, através do cuidado, né, que aquele espírito ali que vem no corpinho pequenininho, frágil, que precisa ser amamentado, que precisa ser cuidado, ali começa para o espírito uma nova oportunidade com aqueles pais, com aquela família que vai cuidar, que vai dedicar um tempo à educação daquele espírito, e é assim que a gente vai passando pelas fases. É por isso que nós estamos aqui. Não é por castigo, porque Deus castiga, não. Deus é justo e Ele nos criou simples e ignorantes, e nós, com o nosso caminhar, com o nosso desenvolvimento espiritual, claro que é preciso estar na matéria, como a gente viu aqui, a gente vai desenvolvendo tudo isso, a gente vai desenvolvendo a nossa intelectualidade, a nossa inteligência, e também vai, na medida do nosso livre-arbítrio, na medida do nosso conhecimento, da nossa força de vontade, também trabalhando pelo principal, que é o nosso aprimoramento moral, como a gente viu aqui. Porque, como disse a Ângela já no começo, não basta a gente saber, né? E nós espíritas sabemos, e nós vamos também ser cobrados por isso. Por quem? Pela nossa consciência, porque a gente viu aqui, ó, que no intervalo de uma encarnação e outra, a gente também se desenvolve no plano espiritual, né? A chamada erraticidade. É um período que o espírito passa, que ele também aprende, que ele também vai fazer uma reflexão de tudo que ele acabou de deixar, né? Aquele quadro que se pinta aí do juízo final. Não existe. O juízo final é uma figura alegórica. Esse juízo final é a nossa própria consciência, que após a encarnação passada na Terra vai realmente avaliar. Olha, você conseguiu isso, eu não consegui, eu falhei aqui, eu preciso de uma outra oportunidade para poder reparar isso com essas pessoas. E é assim que a gente, no plano espiritual, já vai delineando, muitas vezes, as nossas escolhas, as nossas necessidades para uma próxima encarnação, de reencarnar em determinada situação financeira, social, onde a gente vai poder exercitar tudo aquilo ali que a gente deixou para trás, ou a gente fez mais escolhas numa encarnação anterior. Então, o desenvolvimento, ele continua sempre. O trabalho do espírito, ele é incessante. É quando está na matéria, fora da matéria. E isso está submetido, como a gente viu aqui, ao nosso livre-arbítrio. Então, para nós espíritas, que já conhecemos todo esse mecanismo, que quando a gente olha para um bebezinho ali, a gente pensa, meu Deus, é um espírito que está voltando, que está trazendo todo um histórico, tem todo um currículo, né? Porque a gente tem um currículo, eu costumo dizer que a gente tem um currículo vasto, né? E nem sempre bons, algumas partes a gente queria até, né, não ter feito, mas faz parte do aprendizado espiritual isso, acertar, errar e desenvolver melhor o nosso livre-arbítrio, porque à medida que a gente conhece melhor, que a gente aplica esse conhecimento, é claro que a gente vai fazendo escolhas também melhores, né? O nosso livre-arbítrio é um livre-arbítrio relativo, que está submetido ainda à nossa inferioridade. Então, o nosso aprimoramento moral também vai levar a que nós façamos escolhas melhores, então nós vamos errar menos. Hoje, nós precisamos estar no planeta inferior, onde o mal prevalece, onde a gente, né, às vezes não quer nem ter mais notícia das coisas, porque a gente assiste um noticiário, tanta violência, tanta tragédia, tantas coisas acontecendo, né? E os espíritos destacam mesmo que a característica da nossa época, né, da nossa sociedade atual, é o desenvolvimento intelectual. Isso a gente não pode negar. Mas o problema moral é a indiferença, né? A indiferença que a gente tem em relação à dor do próximo, a banalização da violência, a gente passa a achar, isso é comum, isso é assim mesmo. Então a gente está envolvido, está numa escolinha lá, ó, como o nosso querido José Manuel Gustavo de mostrar, o planetinha lá, ó, que a gente merece. É esse que a gente precisa. Porque a gente vai trabalhando nesse planeta com os recursos, com os mecanismos que ele oferece,
para a gente ir trabalhando a favor do nosso espírito e ajudar também no desenvolvimento, porque a gente quer muito, né, um mundo de paz, que o mundo seja tranquilo, mas cada um de nós precisa fazer a sua parte para que o todo também seja tranquilo, porque não adianta a gente querer que a mudança venha de fora, não, a mudança ela vem de dentro, a nossa reforma é que é importante. Então, quando a gente se voltar mais para isso, quando a gente já caminhar com passos mais largos nesse desenvolvimento moral, claro que a Terra também vai ser um lugar melhor, de menos indiferença, de menos violência, né? Então, a gente viu aqui muito claro, não é um castigo, tem uma finalidade, é uma finalidade divina, uma finalidade útil, porque Deus não podia nos criar e deixar a gente assim, né, sem recursos. Não, a gente tem recursos sim, e à medida que a gente avança no conhecimento, a gente também vai tendo mais, desenvolvendo mais os nossos potenciais de espírito, né, da moralidade, para avançar. E aí a gente continua aqui, nesse capítulo no Livro dos Espíritos, e eles fazem a pergunta assim: o que é a alma? A questão 134. Porque às vezes a gente escuta falar, é alma, é espírito, qual é a diferença entre uma coisa e a outra? É só questão de palavra, né? O que é a alma? A alma é um espírito encarnado, né? Então, quando nós, almas, viemos habitar um corpo, a gente passa a ser denominado de espírito, né? É só essa a diferença. Aí, continuando aqui. Há no homem outra coisa além da alma e o corpo? E eles respondem, há o liame que une a alma e o corpo. Qual é a natureza desse liame, né? Dessa ligação, desse elemento de ligação? Semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. O homem é assim formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca, né? E para comparação, eu gosto muito quando a gente fala sobre isso, eu gosto muito de lembrar do abacate, né? Porque é uma fruta grande, a gente consegue diferenciar bastante ali a semente, né? Aquela polpa verdinha e a casca, né? Numa comparação para a gente poder compreender, é exatamente isso. A semente, a parte nobre é o espírito, que está ali no centro, né? Em volta da semente, a parte verde, seria esse perispírito, que é esse elemento de ligação. E a casca é o corpo, né? Para a gente entender bem assim. Então, o homem é formado disso, né? Desses 3 elementos que formam o homem. E aí que a gente volta aqui para Gênesis e vamos ver como é que se dá como é que se dá a encarnação, né? Como é que acontece essa ligação no momento ali que antecede o nascimento até o nascimento, como é que acontece isso? Aí a gente vem para Gênesis. Encarnação dos espíritos. O espiritismo nos ensina de que maneira se opera a união do espírito e do corpo na encarnação. O espírito, por sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria. Era-lhe necessário um intermediário. Esse intermediário é um envoltório fluídico de que, de certa forma, faz parte integrante do espírito. Envoltório semimaterial, isto é, participante da matéria por sua origem e da espiritualidade por sua natureza astral. Como toda matéria, ele é originado do fluido cósmico universal, o qual, nesta circunstância, sofre uma modificação especial. Este envoltório, designado sob o nome de perispírito, de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Ele o torna apto a agir sobre a matéria tangível, da mesma forma que todos os fluidos imponderáveis que são, conforme se sabe, os mais possantes motores.
O fluido perispiritual é, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, é o veículo de seu pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais se agitam sob o impulso de sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Tem por fios condutores os nervos, como no telégrafo o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico, né? Então, é como a gente viu, ele complementa esse entendimento de que o homem ele é um ser espiritual, né? Nós somos espíritos, mas para nos ligarmos a um corpo, há uma diferença muito grande da natureza do espírito para a matéria, né? Para o nosso corpo, é muita diferença. Então não pode, o espírito não poderia atuar sobre a matéria, nem o espírito receber as influências da matéria sem o perispírito, né? É esse fluido aí, que é um fluido cósmico universal, que nessa situação se condensa em torno desse foco de inteligência que é o espírito, e aí sim pode haver a atuação, né? O corpo é assim que o espírito sente as vibrações, né? Quando a gente toca, né? A gente dá um beliscão aqui, como é que a gente vai sentir a dor? O que que é? Né? Exatamente isso, é um agente exterior que está tocando no corpo, na matéria, e que vai repercutir no espírito através desse perispírito. Então tem que haver esses 3 elementos aí para a encarnação se dar e para, né, ser viável nós estarmos aqui. Aí agora vai falar como é que isso se dá no momento do nascimento. Ó. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que nada mais é senão uma expansão de seu perispírito, o liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, firma-se o laço. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo que o forma. Daí se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, de alguma forma toma raiz no germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. Então, ele nasce para a vida exterior, né? Então, aqui a gente vai começando a ver como se dá, né, essa ligação do espírito com a matéria. Então, é pouco a pouco, mas desde o momento da concepção, né, que aquele germe, que aquele embrião, depois aquele feto ali vai sendo gerado, aquele corpo, o espírito já está ligado àquela situação, àquele corpo ali em desenvolvimento, de uma maneira tênue, de uma maneira mais amena. À medida que aquele feto, que aquele corpinho vai se desenvolvendo, esse laço do espírito com esse corpo também vai se tornando mais próximo, vai se tornando mais estreito, até o momento do nascimento, porque ali, no momento do nascimento, se completa a encarnação. Né? Tem alguns lugares que a gente vê, algumas literaturas aí que se dizem espírito, dizem, não, a encarnação se completa com 7 anos. Isso não existe. A encarnação ela está completa ali no momento do nascimento. No momento do nascimento, o espírito está pronto para começar novamente. Aí vamos lá, ó. Por efeito contrário, esta união do perispírito e da matéria carnal, que se havia realizado sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio cessa de agir em resultado da desorganização do corpo, a união que apenas era mantida entre o espírito se solta, molécula por molécula, como um dia se uniu, e o espírito recupera a sua liberdade. Assim, olha que interessante, a gente compreender isso aqui, ó. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Quando o nosso corpo, a nossa matéria, ela se desagrega por algum motivo, por uma doença, por velhice, por acidente, qualquer desorganização no corpo físico, em que não há mais como se restabelecer, quando o princípio vital ele termina,
dentro, naquele corpo, o espírito não tem mais o que fazer. Então o espírito se desprende, né? Então não é o espírito que vai e o corpo que morre. Não, o corpo que não dá mais condições para aquele espírito ficar. Então o espírito se desliga e retorna ao plano espiritual. É por isso que a gente vê, a gente até no Livro dos Espíritos aqui estuda, dependendo do tipo de morte, como é essa desagregação da matéria, mais perturbação o espírito às vezes sofre. Porque quando é uma morte natural, que é aquele corpo, a pessoa tá idosa, aquele corpo vai, o princípio vital vai diminuindo ali, por causa da atividade daquele corpo, esse desencarne ele vai acontecendo de forma mais lenta, ele vai acontecendo de forma gradativa. Quando é uma morte violenta, o espírito está totalmente ligado ali ao corpo através do perispírito. Então é mais difícil às vezes para o espírito entender, a perturbação do espírito é maior, porque há um desligamento, há um rompimento brusco. Então, dependendo do entendimento do espírito, do apego, tudo isso é mais difícil e o espírito sofre mais com essa separação. Desde o instante posterior à morte, a integridade do espírito é total. Suas faculdades adquirem mesmo uma penetração maior, ao passo que o princípio da vida se extingue no corpo. E isto é prova evidente de que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas, né? Então aqui fica muito claro, a gente vê como que se dá esse mecanismo ali, como é que o espírito vai se envolvendo com aquele corpo, né? Aí entra a questão também de que às vezes o espírito precisa passar por determinadas provas e que a própria constituição física ali, a genética, vai desorganizar de repente aquela matéria e o espírito vai se ligar ao corpo que já vai vir organizado, mas isso depende das escolhas das provas, depende de N questões que não cabe aqui a gente tratar hoje, mas é mais ou menos assim que se dá. Então, a morte nada mais é do que isso, né? Não é morte, na verdade o espírito deixa aquele envoltório grosseiro e leva com ele o seu perispírito. É através desse perispírito que esse espírito ele vai se tornar tangível, que ele vai movimentar coisas através da ação do pensamento. Essa semana mesmo, no Dia dos Namorados, passou na sessão da tarde Ghost, né? Que é um filme muito antigo, mas é um filme muito interessante, porque é um filme, né? Claro que não tem comprometimento nenhum com a doutrina, mas é um filme que mostra de maneira muito clara e muito real como as coisas se dão, né? O desencarne, como através da força do pensamento ele vai conseguir movimentar a moedinha, né? Como ele vai lá naquele metrô e o outro tinha sido lá, né, derrubado lá. Então ele fala, você tem que pensar. Então ali mostra como é isso, e mostra como o espírito, como um médium pode ver um espírito. O espírito pode se tornar tangível, mas é exatamente através desse perispírito. Jesus, né, quando lá ressuscitou, quando apareceu lá para os apóstolos, ele não ressuscitou. Ele estava ali com o seu perispírito. Ele estava numa matéria. É claro que Jesus, quando veio para cá, ao formar aí, ao pegar esses elementos aí do planeta para formar o seu perispírito para estar aqui, claro que foi uma coisa, né, diferente de nós que somos inferiores. Jesus era um espírito superior, né? Veio, encarnou, pegou desse fluido cósmico universal os elementos mais puros, os elementos mais harmônicos para formar realmente ali esse perispírito para poder encarnar. Então, quando ele desencarna, ele não ressuscitou em corpo, né? O que os apóstolos viram, tocaram, né, nas chagas, foi exatamente Jesus aparecendo ali com o seu corpo perispiritual. Totalmente normal, ele fez isso e todos nós vamos fazer, né? É assim que o médium consegue ver um espírito, consegue ali visualizar, porque o espírito, às vezes, mesmo até sem saber, ele se pode, pelo pensamento, ele se tornar ali visível, né? Essa matéria aí, através da sua vontade, ele pode manipular isso aí e, dependendo da necessidade, se tornar aí visível, né? E aí a gente continua aqui falando dessa situação do espírito, né, do nascimento, e continua falando do desenrolar disso, né? O espiritismo nos ensina, pelos fatos que nos proporciona a observação, os fenômenos que acompanham essa separação. Ela é algumas vezes rápida, fácil, doce e insensível.
Outras vezes é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, segundo o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros, né, esse desencarne. Um fenômeno particular, igualmente assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado pelo laço fluídico que o liga ao germe, entra em estado de perturbação. Essa perturbação cresce à medida que o laço se firma. E nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de modo que ele nunca é testemunha de seu próprio nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recuperar suas faculdades, as quais se desenvolvem à medida que se formam e consolidam os órgãos que devem servir para a sua manifestação. Então, há esse momento. Nós, espíritos, quando estamos voltando no nosso nascimento, a gente não presencia, a gente não lembra do momento em que a gente nasceu. Porque nesse momento, o espírito ele não lembra. Ele chega no auge dessa perturbação, desse torpor, e ele não tem consciência do momento do nascimento. Mas, à medida que aquele corpinho ali vai se desenvolvendo, ele vai dando a oportunidade do espírito também desenvolver as suas faculdades. Aí aqui, a gente pode, entra um exemplo que a gente pode ver, que a gente observa. Crianças que nascem, às vezes, com alguma deficiência, deficiência mental, com síndrome de Down, alguma coisa assim. Aí as pessoas perguntam, mas é o espírito que é assim? Não, não é o espírito. Não é um espírito que é síndrome de Down, não é o espírito que tem a deficiência. É o corpo que não vai permitir, por N motivos, que aquele espírito se desenvolva. Porque o espírito ele vem com as faculdades, com a sua inteligência, com os seus defeitos. E ele, por escolha, por imposição, por uma situação toda ali que é trabalhada, ele não pode vir, ele vai ter que desenvolver. Por exemplo, um espírito, vamos dar um exemplo aqui para isso ficar bem claro. Um espírito que numa encarnação foi muito inteligente, que teve muita inteligência, que teve riqueza, que desenvolveu muito, tudo isso, mas usou isso para o mal. Usou isso para se prejudicar, para prejudicar um semelhante. Então, ele vai ter essa qualidade ali embotada. Numa encarnação, ele vai precisar, você precisa ir com uma limitação, que a própria matéria vai impor a esse espírito, você precisa vir com uma limitação física para que você desenvolva um outro lado no espírito. Porque às vezes o espírito, se ele vier de novo com a mesma potencialidade, com a mesma inteligência, ele pode usar isso novamente para o mal, para prejudicar as pessoas. Então ele vem, você vai passar por outro aprendizado e essa faculdade vai ficar aí. Quando você tiver moral, entendimento, você vai poder exercitar isso de novo. E a gente observa isso nas crianças que são síndrome de Down. Como são crianças amorosas, como desenvolvem um sentimento. E é exatamente isso, não é o espírito que tem a síndrome, não. É a organização física que vai proporcionar, vai dar a oportunidade para esse espírito trabalhar outros aspectos ali da sua individualidade, do desenvolvimento do amor, do desenvolvimento do perdão. Se for um espírito muito orgulhoso, muito senhor de si, vai vir numa situação que ele vai depender de alguém, porque é o que acontece. A dependência, um paciente especial, uma criança especial, ele é dependente, do pai, da mãe, da sociedade, de escola, ele é dependente. Então a gente vai entendendo esses mecanismos e vai vendo que não há ali, tem um espírito, coitado, está lá espiando, está lá pagando os pecados dele. Não, às vezes é um espírito muito melhor do que a gente, mas que precisa desse freio, dessa limitação que a matéria vai impor para que ele tenha um desenvolvimento ali em outros aspectos e não naquele, porque pode ser que ele venha de novo e que desenvolva aí o que não deve, Porém, ao mesmo tempo que o espírito recupera a consciência de si mesmo, perde a recordação do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. Aptidões que estavam momentaneamente colocadas em estado latente,
e que ao retomar sua atividade, vão ajudá-la a fazer mais ou melhor o que anteriormente não fez. Renasce a partir do ponto em que deixou seu progresso anterior. Isto é, para ele, um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui, mais uma vez, se manifesta a bondade do Criador, pois a recordação de um passado, muitas vezes penosa ou humilhante, acrescentando-se às amarguras de sua nova existência, poderia perturbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se recorda daquilo que aprendeu, pois tal lhe será útil. Se por vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como a recordação de um sonho fugitivo. É, pois, um homem novo, embora seu espírito possa ser antigo. Ele se apoia sobre novos planos de ação, auxiliado pelo que adquiriu. Ao reentrar na vida espiritual, seu passado se desenrola diante de seus olhos, e ele julgará se empregou mal ou bem o seu tempo. Não há, pois, solução de continuidade, ou seja, na interrupção na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma fase especial de sua existência. Aquele esquecimento não se efetiva senão durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito, parcialmente desligado dos laços carnais, devolvido à liberdade e à vida espiritual, recorda-se, sua vida espiritual já não está tão obscurecida pela matéria, né? Então a gente vê que bondade de Deus realmente esse esquecimento do passado. E muitas pessoas questionam exatamente isso. Ah, mas se eu tive outras existências, por que eu não lembro? A gente tinha que dar graças a Deus a isso todos os momentos, porque aqui, numa nova encarnação, é como a gente viu aqui, o espírito é como se estivesse começando de novo, é um ponto de partida, novamente, um recomeço para aquele espírito. E claro que nós vamos recomeçar exatamente no mesmo ambiente, junto com aqueles espíritos que nós prejudicamos muito em outra encarnação, que nos prejudicou, e a gente começa de novo. Imagina se a gente lembra. É claro que a gente está vendo aqui que esse esquecimento ele não é absoluto. Em dados momentos, dependendo da necessidade, da avaliação dos espíritos que nos auxiliam, que nós temos que lembrar de alguma coisa, a gente lembra, né? Pelo sono, principalmente, porque a gente sabe que nós somos espíritos na matéria, mas nós não estamos encarcerados na matéria, nós não estamos como um passarinho na gaiola, não. O espírito, ele se emancipa, o espírito tem a sua emancipação, tem a sua liberdade relativa, e isso a gente faz toda noite, né? Eu não sei, alguém aqui sempre às vezes cita isso, que a cada... eu acho que Zé até como falava isso, que todo dia a gente morre um pouquinho, né? Porque a gente ensaia, porque o corpo descansa, a matéria precisa de descanso, precisa se recompor. Agora o espírito não dorme, né? A gente não está lá à noite, corpinho dormindo, o espírito do nada tirando, não. O espírito está livre, é os momentos que o espírito tem para se emancipar, para ter relação com os nossos entes queridos que já se foram, é aí que a gente aplaca a saudade, né? E a gente passa por isso, a Ângela está passando, todos nós passamos por isso, né? Do nosso irmão Zé Manuel, que desencarnou, já vai fazer 4 meses, né? E no começo, ainda dói a saudade, mas a gente lembra agora com mais tranquilidade, a gente já fala, a gente já sabe. Por quê? Porque o tempo, com certeza nós estamos aí nos encontrando. E não só com ele, mas com todos os nossos queridos que se foram. A gente mantém essa relação, principalmente se é uma relação verdadeira, baseada no amor, na união. A gente continua se encontrando com essas pessoas, nós continuamos aqui na matéria tendo que executar as nossas tarefas e eles também no plano espiritual,
continuam trabalhando, continuam buscando o seu aperfeiçoamento, e a gente se encontra nesses momentos em que a gente se emancipa, né? Sonambulismo, êxtase, dupla vista, tudo isso tudo isso é a emancipação da alma. A gente se emancipa. Então, em determinados momentos que nos são úteis, a gente pode ter essas lembranças, né? Quantas vezes a gente vai dormir muito angustiado, com um problema grande, e a gente acorda mais tranquilo, com aquela solução ali já na nossa mão. Por quê? Porque durante a noite a gente é ajudado. A gente tem contato com o nosso anjo da guarda, com esses espíritos que nos auxiliam, né? Então isso é muito importante, porque para nós que estamos aqui na matéria, a gente morre mais rápido se a gente não dormir do que a gente se deixar de a gente se alimentar. Por quê? Porque é nesses momentos que o espírito tem um pouco de liberdade, porque para nós é difícil, né? É como a gente já viu aqui, a gente não é da matéria, isso aqui é uma oportunidade, mas a gente vem para cá. É difícil vir para cá, né? Esse nascimento, ele envolve muita ansiedade, né? Eu costumo dizer que nascer, eu acho que ainda é mais difícil que morrer, do que deixar, porque quando a gente vem ali com toda aquela expectativa, com todo aquele planejamento, e a gente não sabe se a gente vai conseguir, se a gente vai dar conta, se o que a gente escolheu a gente vai cumprir, né? A gente não sabe. Mas se a gente não conseguir, nós não estamos condenados por isso, não. Nós vamos simplesmente, depois da nossa encarnação, avaliar. Falar, realmente não consegui fazer isso, eu podia ter feito melhor. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, vai proporcionar a gente a oportunidade que a gente precisa. Porque senão seria muito injusto. Tipo, vai pra lá, ó, se vira, bota a gente aqui no mundo, uma vidinha só, tem que sair daí perfeito. Dá o jeito de vocês aí. Isso é muito injusto, né? Pensar assim na unicidade da existência, só tem uma, né? Tem que vir para cá fazer tudo certinho e deixa assim. Não é assim que funciona, né? A gente tem as oportunidades de acordo com o nosso aprendizado. É por isso que a gente tem que fazer realmente desse conhecimento aqui espírita uma ferramenta a nosso favor. Esse conhecimento tem que nos motivar a ser pessoas, a sermos espíritos melhores, a enfrentar realmente com afinco, com força de vontade o nosso aprendizado, a convivência com os nossos familiares, o trabalho que a gente tem que desenvolver. A gente tem que fazer isso, porque isso é a nossa escolha, nós escolhemos passar por isso. Nós escolhemos estar nessa situação. E muitas vezes a gente se questiona, mas não é possível, será que eu escolhi isso mesmo? Uma situação tão ruim, uma pessoa tão difícil para eu conviver? É sim. É porque exatamente ali que está a oportunidade que a gente precisa para trabalhar, para desenvolver o amor. É essa caridade que Jesus falava, né? No Livro dos Espíritos eles perguntam, o que é a caridade realmente? O que é a caridade como Jesus entendia? É isso. Porque a caridade não é a esmola, não é dar um material, não. A caridade inclui a indulgência, o perdão. E isso não é muito fácil da gente ainda praticar, não. A gente tem que se esforçar muito ainda para praticar tudo isso, né? E a gente vai se desenvolvendo até o dia que isso vai ser natural. Até um dia que nós vamos estar habitando planetas melhores, que nós vamos estar, quem sabe, aqui na Terra, como missionários, como tantos espíritos que aqui vieram, que vêm e que estão aqui para nos impulsionar, para nos ajudar. Quem sabe a gente amanhã não vai estar nessa posição de poder auxiliar. Então a gente vê tudo isso, né? Esse mecanismo que a gente vê no dia a dia, o nascimento, a morte, todos nós lidamos com isso de uma maneira muito próxima, todos nós passamos por isso, né? Porque a gente já veio e voltou várias vezes, e esse mecanismo a gente compreender é importante, porque faz a gente ver as coisas diferentes, né? Essa é a grande proposta do Espiritismo, fazer com que a gente veja as coisas de maneira diferente. Então a gente tem que aprender realmente a usar isso a nosso favor, no benefício que a gente tem com a gente mesmo, da gente se beneficiar, da gente se perdoar, da gente se amar, e também ajuda a gente a amar o próximo, porque você olha um espírito, é um espírito também que está em dificuldade, ele também é igual a mim, ele foi criado também para ser perfeito, mas ele também tem dificuldades, né? Então, e tudo isso ajuda muito a gente a compreender, e quando a gente olha realmente, né, para mais um irmão que está chegando ali pequenininho, a gente vê, meu Deus, que ele seja ajudado nessa nova etapa, né? Vamos continuar aqui.
Vamos lá. Quando os espíritos adquirirem em um mundo a soma de progresso que comporte o estado daquele mundo, eles o deixam para se encarnar no outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos e assim por diante, até que a encarnação em um corpo material já não lhes é mais útil. Passam a viver exclusivamente na vida espiritual, na qual progridem ainda num outro sentido e mediante outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos aos conselhos do Todo-Poderoso, recebem o seu pensamento e tornam-se seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos que se encontram em diferentes graus de progresso. Então aqui a gente vai vendo, né, essa hierarquia. E a encarnação, ela não é mais necessária quando o espírito já aprendeu tudo. Não, ó, já encarnou várias e várias vezes, não tem como a gente saber quantas são necessárias, está submetido ao nosso livre-arbítrio, como a gente viu. Então, chega um momento para o espírito que ele não precisa mais encarnar, que ele não vai precisar mais estar num corpo material. Ele vai estar só em planos que ele não precisa mais encarnar, vai estar só nessa vida espiritual. Mas mesmo assim o trabalho continua, né? O trabalho é incessante, né? Não tem aquela figura de espírito, né? Como a gente vê às vezes essas fantasias aí, né? Vai para a espiritualidade, fica lá, né? Naquele tédio, não tem nada, trabalho, a gente está sempre trabalhando, né? Está sempre buscando esse aprimoramento do espírito, está sempre ajudando, porque um espírito que atinge um grau superior, que o bem já prevalece, ele vai querer trabalhar, é uma consequência natural de querer trabalhar pelos que ainda não estão lá junto deles. Ele não vai ficar, né, num egoísmo, numa felicidade egoísta, vendo um monte de gente sofrer e ele lá gozando, sentadinho numa nuvem lá. Não é assim, isso é uma alegoria. Né? A lei do trabalho é uma lei divina. Então a gente trabalha quando a gente está na matéria, trabalha quando está fora da matéria. O trabalho é uma lei da natureza, né? Assim, todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, em qualquer grau de hierarquia em que se encontrem, desde o menor até o maior, têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmos. Aos menos adiantados, como se tratasse de simples serviçais, incumbe uma tarefa material, a princípio inconsciente, depois gradualmente intelectiva. Por toda parte se exerce a atividade do mundo espiritual, e nela não se encontra a inútil ociosidade em nenhum lugar. A coletividade dos espíritos é, de alguma forma, a alma do universo. É o elemento espiritual que age em todas as partes sob o impulso do pensamento divino. Sem este elemento, nada há senão a matéria inerte, sem objetivo, sem inteligência, sem outro motor além das forças materiais, que deixam uma multidão de problemas insolúveis. Pela ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser. Tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, o homem esbarra com dificuldades insuperáveis. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas próprias à existência da espécie humana, ali se encarnaram espíritos humanos. De onde vieram? Quer esses espíritos tenham sido criados em tal momento, quer tenham vindo à Terra completamente formados, sua presença desde um tempo limitado é um fato, pois que antes dele apenas havia animais. Eles se revestiram de corpos apropriados às suas necessidades especiais, às suas aptidões e que fisiologicamente pertenciam à animalidade. Sob sua influência, mediante o exercício de suas faculdades, esses corpos foram modificados e aperfeiçoados. Isto é o que se apura mediante a observação. E aqui eles começam a falar, né, um questionamento. Como é que surgiu, né, a humanidade surgiu na Terra? Quando foi isso?
né? Os espíritos foram criados para vir direto para a Terra ou já vieram de outro lugar para habitar a Terra, né? E eles falam que não importa a origem, mas importa o quê? Que quando o homem aqui chegou, precisava se encarnar, ele precisava de um corpo que foi se desenvolvendo à medida que o espírito também precisava de outras necessidades. Então, a gente vê isso, né? Isso aqui está na lei lá de Darwin, o evolucionismo. Veio, né, todos aqueles homens, né, a princípio naquele corpo mais grosseiro, mais parecidos com os animais, e que depois foi desenvolvendo até chegar ao Homo sapiens, em que pôde, naquela constituição física ali melhor, nós podemos estarmos ali nas nossas primeiras encarnações, habitando aqueles corpos, que também vão se desenvolvendo. Deixemos, pois, de lado a questão da origem, ainda insolúvel até este momento. Tomemos o espírito não em seu ponto de partida, mas naquele em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, vemo-los desempenhar seu papel humano, sem nos inquietarmos com o ambiente no qual passou seu período de infância ou, se assim o preferirmos, sua incubação. Não obstante a analogia de seu envoltório com o dos animais, as faculdades intelectuais e morais que o caracterizam, saberemos distingui-los desses, como sobre a mesma roupagem distinguimos o homem rústico do civilizado. Aí eles continuam aqui para a gente terminar. Não, aqui já vai entrando num outro rumo, já que para a gente aqui hoje não... a gente pode continuar sempre estudando isso aqui na Gênesis, mas já vai tomar um outro rumo aqui agora. Mas o importante é isso, é saber para que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, então vamos aproveitar, através do estudo das obras básicas, através desse desenvolvimento que a doutrina nos proporciona, melhorarmos como espíritas, como seres humanos, porque é isso que é o grande objetivo dos espíritos e é o nosso grande objetivo como espíritas, né? Saber, conhecer, porque nós temos mais responsabilidade, porque a gente estuda mais, a gente sabe mais um pouquinho, então as nossas atitudes, elas têm que ser mais responsáveis mediante o conhecimento que a gente tem. E vamos sempre aproveitar esses momentos que a gente tem para refletir, agradecer muito a Deus por essa oportunidade que a gente recebe, por essas várias oportunidades, né, que a gente tem na vida como presente, que a gente recebe, e a gente está sempre sendo cuidado, observado, né, monitorado, né, como a Sueli em alguns domingos aqui falou muito bem da espiritualidade que auxilia, do anjo da guarda. Então vamos aproveitar tudo isso aí para potencializar as qualidades que a gente tem de espírito, para a gente ser melhor e para a gente ser cada dia melhor, né? Boa noite a todos e obrigada.